que eu vou falar aqui é a base para todos os protocolos. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que surge um protocolo de atendimento? Podem falar, pessoal. A gente está entre amigos aqui. Mas um de cada vez, senão vai... Primeiro empiricamente, depois transforma no procedimento. Tá, então, primeiro, empiricamente, a gente começa a fazer um tipo de atendimento, e aí depois escrevem sobre isso, e daí vira um procedimento. Mas quem que escreve sobre isso? O que que, ó, se eu começar agora, se eu quiser escrever um protocolo da minha cabeça, eu posso? Não, você vai ter que ter uma base, né? Um fundamento. Científico. Essa base científica. E de onde tira essa base científica, esse fundamento? Alguém que está o tempo todo estudando. Conhecimento empírico. E quem que é? Quem que é esse alguém? Quem que é esse cara que tem o conhecimento empírico? Pode fazer. Pode ser vocês? Pode. E quantos protocolos vocês já fizeram? Por quê? Eu me baseio no que existe já. E eles... Na parte científica? O protocolo escrito é baseado Faz um estudo, faz evidência. Vocês conseguem entender que é meio vago o nosso pensamento a respeito de como vai funcionar um protocolo? Então, o que acontece? Primeiro, a gente segue protocolos internacionais, que são pessoas, né, associações que estão estudando. E só que o que a gente não consegue entender, às vezes, é que essas associações, essas pessoas que estão estudando, eles precisam de dados para formalizar os protocolos. E esses dados eles tiram de instituições que estão lá fazendo a mão na massa. E às vezes a gente aqui não consegue ver a nossa importância para poder fazer um protocolo desse. E aí eu já vou explicar para vocês por que eu estou chegando nesse assunto. Hoje eu sou bombeiro militar e não é porque eu estou diante de vocês que são bombeiros voluntários que eu vou falar o que eu vou falar. Mas eu vou explodir a cabeça de vocês. O Dr. Augusto também falou sobre o protocolo norte-americano, falou sobre o protocolo francês, e aí ele falou sobre o protocolo brasileiro, que é o híbrido dos dois, né? Falou sobre o Dr. Larry, lá, né, de Napoleão, só para que a gente entenda. Começo do APH lá. Napoleão Bonaparte, ele tinha uma estratégia de guerra que funcionava muito bem. Ele conquistou todo mundo conhecido da época. Qual que era? Até Napoleão, a galera matava o seu inimigo. Napoleão pensou da seguinte estratégia: se eu matar meu inimigo, ele está morto. Eu tiro apenas uma pessoa de batalha. Se eu ferir meu inimigo, eu tiro 5 pessoas da batalha. Porque eu preciso de alguém para tirar, alguém para cuidar e levar esse cara lá, porque ninguém vai deixar o companheiro agonizando lá. Então o que eu faço? A minha tropa, ninguém mata ninguém. Vocês ferem o inimigo. E não é para ser ferimento letal. É para deixar apenas incapacitado. E aí o que acontece? O cara ia dominando tudo. Não tinha guerra para ele. Ele ia para a guerra, machucava a galera e não tinha o que fazer. Só que ele falou assim, daqui a pouco vão começar a usar a mesma estratégia para nós. Larry, vem cá. Desenvolva qualquer coisa aí para que essa estratégia não seja usada contra nós. O que ele falou? Ele pensou da seguinte maneira, beleza. A estratégia não é atirar em órgãos vitais. É aonde? Em membros. Então eu vou fazer o quê? Se ele atirou no braço, eu tenho que fazer algum tipo de controle de hemorragia. Ali já inicia o torniquete. Lá naquela época. E aí depois... O que ele pensa? Beleza, os campos de batalha, eles têm já os locais específicos para acontecer. O que eu vou fazer? Eu vou criar um hospital de campanha próximo ao campo de batalha. Porque daí eu crio veículos de rápido acesso, que eu pego a pessoa do campo de batalha, aplico um torniquete e jogo para esse hospital de campanha. E aí o que ele criou? As ambulâncias voadoras. Que era uma ambulância, como se fosse um caixão, onde eu pego, eu pego o meu combatente, aplico um torniquete nele, jogo dentro dessa ambulância, fecho e o cavalo aqui, ó. Para quê? Para chegar lá no hospital de campanha e ele receber o tratamento definitivo. Assim o bicho conquistou o mundo inteiro. Por quê? Muito inteligente. Então, procedimentos de controle de hemorragia, torniquete nós temos até hoje, ambulância nós temos até hoje, depois veio algumas conferências na Cruz Vermelha que deixou as ambulâncias imunes, mas só para que vocês entendam que tudo isso teve alguma origem, né, até chegar onde a gente tem agora. Muito obrigado pela colocação. As guerras e as pandemias, eles são agentes de mudança. Tudo que está na iminência de acontecer, ela acaba acontecendo quando tem esses grandes eventos. Um exemplo disso é vocês terem, antes de vir para essa aula, vocês tiveram acesso a um ambiente virtual.
já era para acontecer há muito tempo, só que a pandemia fez com que isso acelerasse. Então hoje a gente tem a possibilidade de fazer um curso de socorrista aqui, uma atualização, onde vocês tiveram a aula, e aí você vem para cá só com as dúvidas. Então a gente otimiza o tempo presencial. Tudo isso acontece com guerras, com pandemias, com coisa ruim, né? Na dificuldade que a gente... Então tá, esses protocolos, os protocolos que a gente vai utilizar aqui hoje, eu vou... Essa aula aqui é um pouquinho mais sobre o suporte básico de vida, tá? Onde eu vou dar mais ênfase, mas é só para vocês sistematizar como que funcionam os protocolos. Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver aqui.